Você tá ali debaixo de um aparelho que mistura a eletricidade de altíssima voltagem, tipo 220 volts, com um jato de água caindo bem na sua cabeça. Pra, sei lá, 99% do mundo, isso não é só uma má ideia. É quase um filme de terror, sabe? Exato. Mas aqui no Brasil é só mais um dia normal. Como o Brasil normalizou essa união que parece tão perigosa. E é fascinante porque o chuveiro elétrico não é só um eletrodoméstico. Ele é um artefato cultural. Um artefato, boa palavra. Sim, ele conta uma história única sobre o nosso desenvolvimento. Mostra como a necessidade, a economia de um país em formação, as limitações de infraestrutura, tudo isso forçou um caminho tecnológico que é completamente diferente do resto do planeta. Então, o que parece uma gambiarra mortal para os outros... Para nós, foi a solução mais lógica e, de certa forma, engenhosa para um problema real. E o choque cultural que isso causa é nítido. É quase um gênero de vídeo na internet, né? Gringos reagindo a casas brasileiras. Sim, eu já vi vários. E o clímax é sempre o mesmo. A câmera foca no banheiro e o estrangeiro para, olha para cima e fica em silêncio, processando aquela visão. Aquele objeto de plástico com os fios saindo a centímetros da água. Exato. A expressão é de pânico misturado com fascinação. Eles simplesmente não entendem como a gente sobrevive a isso todo dia. Enquanto para nós, brasileiros, essa percepção de risco foi anestesiada, né, pela rotina. A atitude é de uma casualidade impressionante. Total. A gente entra no box, puxa a cordinha, ouve aquele estalo da resistência e pronto. Se a água não esquenta, a reação não é medo, é irritação. É isso. É a normalidade. Eu lembro de um amigo americano que ficou em casa e me perguntou, super sério, se ele precisava usar sapatos de borracha para tomar banho. Não acredito. Ele achava que era um esporte radical. Genuinamente. Sapatos de borracha. Mas é isso, a gente até brinca, vou dar uma mexida aqui com o pé no chão molhado, mas essa normalização é que torna o fenômeno tão nosso e tão exclusivo. Exclusivo é a palavra certa. O que é fascinante aqui é que o Brasil é uma ilha. Não é uma pequena diferença, é um abismo. Um abismo tecnológico. Sim, se a gente olhar para as nações desenvolvidas, a lista de quem não usa essa tecnologia é basicamente o mundo inteiro. Estados Unidos, toda a Europa, Japão, Canadá, Austrália. Ninguém. Ninguém usa chuveiro elétrico como solução principal. E isso não é uma questão de gosto, sabe? É o resultado de uma bifurcação. Um ponto em que o nosso desenvolvimento pegou uma trilha completamente diferente. Ok, então vamos desvendar isso. Como é que a gente foi parar nessa trilha solitária? Para entender, a gente precisa voltar no tempo, né? Para o Brasil dos anos 40, 50. Exato. Um país crescendo, se industrializando, mas a infraestrutura básica, bom, ela não acompanhava esse ritmo. Era uma colcha de retalhos. Exatamente. E o problema central era muito prático. Como levar o conforto da água quente para uma população que crescia e se urbanizava muito rápido e principalmente de uma forma barata e acessível. E as soluções que existiam lá fora eram... Eram de outro planeta para nossa realidade, inviáveis. Imagino que fossem os sistemas de aquecimento central com caldeiras e tudo mais. Mas por que eram tão impossíveis para cá? Bom, pensa na complexidade. Um sistema de aquecimento central exige primeiro uma caldeira, um aparelho enorme, caro, que funciona a gás ou a óleo. E precisa de um lugar só para ele. Exato. Segundo, exige uma tubulação dupla na casa inteira. Um cano para água fria, outro para água quente, feito de material especial, tipo cobre. Ah, entendi. Agora imagina o custo de instalar isso numa casa popular nos anos 50. Ou pior, adaptar uma casa que já existia. E por fim, o combustível. O Brasil nunca teve uma rede de gás encanado como a Europa. O gás era de botijão, caro e instável. Era um luxo para pouquíssimos. Exatamente. Era uma solução de primeiro mundo para um país que ainda resolvia problemas bem básicos. E foi nesse vácuo que surgiu o golpe de gênio brasileiro. A ideia que mudou o jogo. Questionar a premissa toda, né? Isso, porque a gente precisa aquecer um tanque gigante de água e manter quente o dia todo. Se a gente só precisa dela por 10 minutos,
na hora do banho. Essa foi a epifania. Aquecer a água só no ponto de uso e só no momento do uso. Em 1950, a Cardal, uma empresa brasileira, lança o primeiro chuveiro elétrico comercial. E a engenharia por trás era genial na sua simplicidade. Beirava a poesia. Uma resistência elétrica enrolada dentro de uma câmara de plástico. A água fria entra, passa pela resistência quente e sai quente do outro lado. Instantaneamente. Sem caldeira, sem reservatório, sem cano duplo. Só um ponto de água e um ponto de luz. Foi a democratização da água quente no Brasil. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Porque se a solução era tão genial, barata, prática, a pergunta óbvia é: por que o resto do mundo não copiou? Exato. Se funciona tão bem e custa uma fração do preço, deveria ter virado o padrão global. O que impediu? Essa é a questão. E a resposta está numa combinação de fatores. O primeiro, e talvez o mais decisivo, é o timing, o momento do desenvolvimento da infraestrutura. Espera, isso parece contraintuitivo. A gente costuma pensar que o Brasil está atrasado em infraestrutura. Você está dizendo que o nosso atraso na rede de gás foi, na verdade, uma vantagem? Exatamente. É um conceito chamado vantagem do retardatário. Países como os Estados Unidos, os da Europa, eles investiram bilhões em redes de gás e aquecimento central antes da eletricidade se popularizar nas casas. Ah, entendi. Quando a luz elétrica chegou para valer, eles já tinham um sistema legado. Um sistema caro, mas funcional. Desmontar tudo para adotar chuveiro elétrico seria irracional economicamente. E o Brasil? O Brasil eletrificou suas cidades antes de ter uma rede de gás. O caminho elétrico estava livre. Era uma tela em branco para a gente. Faz todo sentido. Eles estavam presos ao investimento que já tinham feito. O segundo fator, então. Imagino que seja segurança, né? O motivo do pânico do seu amigo. Precisamente. As normas de segurança. Lá fora, as regulamentações sobre a eletricidade em ambientes úmidos são quase paranoicas. E com razão. E aqui? Aqui a gente tem uma flexibilidade maior, digamos. Na Alemanha, por exemplo, o Código Elétrico proíbe a instalação de qualquer equipamento de alta potência perto do chuveiro. A simples ideia de um aparelho de 5.000 watts pendurado dentro do box é ilegal. Uma paranoia que por aqui a gente resolve com fita isolante e fé. É quase isso. E o terceiro fator é o clima, um ponto crucial. Ah, claro. Em países de clima frio, aquecer a casa não é luxo, é sobrevivência. Então, um sistema central que aquece a água do banho, das torneiras e ainda a casa inteira faz todo sentido. Enquanto no Brasil, um país tropical, a necessidade de aquecimento é pontual. Exatamente, quase só para o banho. Um sistema central vira um exagero, é um canhão para matar uma mosca. Entendi. Então foi uma tempestade perfeita. A gente chegou atrasado na festa do gás, o que nos deu liberdade. Somos culturalmente mais flexíveis com as normas e o nosso clima não justifica um sistema tão complexo. Perfeito. Mas essa história de engenhosidade é fascinante. Só que a gente não pode ignorar aquele zumbido, aquela faísca que às vezes a gente vê ao ligar o chuveiro. Existe um lado sombrio nisso, não é? Sem dúvida. E é fundamental encarar esse lado. Todo ano, centenas de acidentes com choques elétricos no banho são registrados no Brasil. E alguns, infelizmente, são fatais. Nossa. É o preço que se paga quando uma tecnologia potencialmente perigosa é implementada em escala massiva num cenário de informalidade. Mas a falha da tecnologia em si, o aparelho é intrinsecamente defeituoso? Olha, se a gente conectar isso ao panorama geral, o problema raramente está no aparelho que sai da fábrica hoje. O problema é tudo que acontece depois, a instalação e a manutenção. Entendi. São 3 problemas crônicos. O primeiro e mais grave é a instalação inadequada. Um chuveiro exige um circuito só para ele, fios da espessura certa e, o mais importante, um sistema de aterramento funcional. O famoso fio-terra. Que é o salva-vidas. Ele desvia a corrente de fuga para o solo, em vez de passar pelo corpo da pessoa. Mas em milhões de casas no Brasil, ou ele é ignorado, ou simplesmente não existe. O segundo problema é aquela cultura do usa até queimar que a gente já falou. Exato. O chuveiro é tratado como um móvel.
só recebe atenção quando quebra. Só que um móvel quebrado não eletrocuta ninguém. A fiação pode estar se deteriorando por dentro, o isolamento ressecando, e a pessoa só vai descobrir da pior maneira. E o terceiro, que é quase patrimônio nacional. A gambiarra. Mas essa cultura não nasce do nada, né? É também um reflexo da desigualdade. Contratar um eletricista qualificado custa caro. Sem dúvida. A gambiarra é uma solução de sobrevivência. É o se vira nos 30 aplicado a alta voltagem. É o filho que viu um tutorial e acha que pode trocar resistência, é a emenda feita com fita crepe. Uma realidade dura. Eu confesso que na minha adolescência vi meu pai trocando resistência com chuveiro ligado, usando um alicate com cabo de borracha e um chinelo. Ele jurava que o chinelo protegia. Hoje eu me arrepio só de lembrar. É um dilema social. É. A solução que torna a água quente acessível é a mesma que, por falta de acesso à instalação profissional, se torna um risco. Mas a tecnologia não evoluiu para diminuir esses riscos? Evoluiu e muito. Os chuveiros modernos são bem mais seguros. Eles vêm com dispositivos como o disjuntor DR. DR. Diferencial residual. É um aparelho ultrassensível que monitora a corrente. Se ele detecta a menor fuga, tipo uma que estaria passando por uma pessoa, ele desliga tudo em uma fração de segundo. Isso é ótimo. É. O problema é que a lei exige o DR em construções novas, mas a fiscalização é falha e milhões de casas antigas não o possuem. Certo. Então, olhando para o futuro, com tudo isso em mente e com o custo da energia nas alturas, o Brasil vai abandonar essa tecnologia algum dia? O reinado do chuveiro elétrico está com os dias contados? Eu acho que não tão cedo. As alternativas estão aí, claro. Os aquecedores a gás são padrão em prédios novos de médio e alto padrão. Onde a infraestrutura já vem pronta? Isso. E os sistemas de aquecimento solar são uma solução fantástica, sustentável, mas o custo inicial ainda é muito alto para a maioria. É um investimento que leva anos para se pagar. E tem os próprios chuveiros elétricos mais modernos, os eletrônicos, que são mais eficientes. Mas, mesmo com tudo isso, o modelo tradicional, aquele de 3 temperaturas, frio morno inferno e quente vulcão, parece mortal. E ele persiste por uma razão muito poderosa. Ele continua sendo a solução mais democrática para um país como o nosso. Democrática. Sim, ele custa menos de R$ 100, a instalação é, na teoria, simples. Você encontra em qualquer lojinha de material de construção em qualquer canto do Brasil. A substituição é rápida. É a solução possível. Exato. Pode não ser a mais elegante, nem a mais segura se for mal instalada, e com certeza não é a mais eficiente, mas é a solução que funciona para milhões de pessoas. No fim, ele é um símbolo da nossa capacidade de resolver problemas com os recursos que a gente tem. Então, da próxima vez que alguém entrar no banho, talvez ouvindo a gente, e puxar aquela cordinha, vale lembrar que está usando uma peça de engenhosidade puramente brasileira. Uma tecnologia que o mundo acha bizarra, mas que aqui conta uma história profunda sobre economia, criatividade e a resiliência de um país inteiro. E essa história nos deixa com uma questão para refletir. A trajetória do chuveiro elétrico nos força a perguntar: quantas outras soluções locais, nascidas da necessidade e perfeitamente adaptadas a um contexto, existem pelo mundo e que para nós pareceriam estranhas ou erradas só porque a gente julga de fora? Isso nos desafia a repensar o que realmente define uma tecnologia como boa ou avançada. Talvez a melhor tecnologia não seja a mais sofisticada globalmente, mas sim aquela que resolve o problema de quem precisa com as ferramentas que se tem à mão.